Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus por cada vida aqui presente, pela alegria estampada no rosto de cada um. Eu sei que todos nós temos problemas, mas estamos aqui para louvar o Deus que cuida de nós. E a companhia de Deus já é suficiente para os nossos rostos transbordarem de alegria, não é? Vamos orar e pedir ao Senhor a unção sobre este lugar, sobre cada vida nessa manhã. Deus nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela vida. Agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua companhia maravilhosa. A Tua companhia, Senhor, é o que nos enche de alegria, de esperança, de certeza, Senhor, da bem-aventurança, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, essa manhã, Senhor, que todos os atos deste culto sejam usados pelo Teu Santo Espírito maravilhoso, Senhor, para trazer consolo, para trazer libertação, para trazer esperança, para trazer alegria a todos aqui presentes. Nós agradecemos, já contando com tudo isso, pelo nome santo de Jesus. Amém. Eu pensei nessa manhã em meditar sobre um tema que para mim é relevante, e eu creio que para todos, no dia a dia, sobre a aparente demora no exercício da justiça. A falta de nós vermos o exercício da justiça, muitas vezes pode ser uma provação para todos, e pode ser um motivo de desânimo. Mas nós vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Antes, eu só queria dizer que até no céu há um clamor por justiça. Há um texto bíblico que diz assim, em Apocalipse: quando eu lhe abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, isso no próprio céu, queridos, as almas dos mortos por causa do evangelho, clamando a Deus: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até no céu há um clamor para que a justiça seja feita. Quantos sofrem por contemplarem a perversidade, muitas vezes sendo até recompensada, ou não havendo um exercício de justiça sobre as más obras. Mas a Bíblia, ela tem diversos textos que falam qual a nossa postura diante dessa situação. E, para variar, eu não vou dizer o texto, né? Porque a diferença de versões eu acho que atrapalha às vezes. Quero que vocês ouçam. Depois eu digo qual é o texto. A palavra diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Esse dentro em breve não significa que é daqui a alguns minutos, ou amanhã, ou daqui a um ano. É uma expressão que traz a certeza de que isso acontecerá. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Para sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Como o sol ao meio-dia. Outra expressão de que acontecerá. Essa é uma expressão de certeza. Isso vai acontecer. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, aqui é o conselho, diante da injustiça que a gente vê. Também. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se irrites por causa dessa situação. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio.
procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Os mansos são aquelas pessoas que sabem que sua vida está totalmente dependente de Deus. Então, eles aquietam seu coração, por isso são chamados pela Bíblia de mansos. Os mansos são aqueles que confiam na ação oportuna de Deus. No devido tempo, ele intervirá. Diz ainda o texto: mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Tem outro texto que diz, voltando à questão da inquietude que paira sobre as pessoas de bem, diante do fato de não verem a justiça sendo exercida. Diz assim, visto como, se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. As pessoas não veem a justiça sendo feita, elas também vão praticar o mal, às vezes até querendo que a justiça seja exercida com as próprias mãos. Agora vejam, ainda, olha a expressão do pregador de Eclesiastes, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei que com certeza bem sucede aquele que teme ao Senhor. Não importa que eles sejam prósperos, mesmo em minha iniquidade que praticam, eu escolho esperar no Senhor e fazer o que Ele quer de mim. Então, queridos, um dia a justiça será exercida. Para mim é um consolo. Meu trabalho, por exemplo, eu fui muito injustiçado por uma colega a quem, na época, eu era a única pessoa que gostava dela. Como os outros diziam, como você gosta dela? Mas eu gostava dela. E quando ela teve a oportunidade de me auxiliar, não, ela até me prejudicou. Não que eu queira o mal dela, mas me consola o fato de que Deus exercerá a justiça um dia. Vocês veem aqui que os santos lá no altar clamavam por justiça. Deus só não exercerá a justiça retributiva se houver arrependimento. Arrependimento. Se houver arrependimento, está cancelada o exercício da justiça retributiva. Mas se não houver, cedo ou tarde, a justiça de Deus será feita. Isso é consolo para todos nós, que muitas vezes passamos por injustiça. Um dia, a justiça será exercida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino 98. Esse hino fala sobre peregrinação. E a Bíblia diz que todos nós, aqui que cremos em Jesus, somos peregrinos neste mundo em direção à pátria celestial. Lá não haverá mais injustiça. Lá não haverá mais injustiça. O amor prevalecerá. Mas enquanto a gente trilha esse caminho, nós sofremos dificuldades, né? E esse hino fala sobre isso. E ele exalta a companhia de Deus, que é o nosso sustento. Aqueles que conhecem esse hino, nós vamos acompanhar o pastor Alexander Mendes, da Igreja Batista de Vitória, no seu violão e na sua voz. E entre cada estrofe, ele tem um pequeno intervalo de tempo, onde ele dedilha o violão, né? Bia, você pode, por favor? A letra, Biante. Ó Deus, Senhor bondoso, onipotente ser, tu vês que sou muito frágil, glorioso é teu poder. Em meio da jornada, me sinto às vezes só,
Senhor. É vã, é triste a vida sem tua luz, Senhor. Deixa em meu caminho a luz do teu amor, a doce luz que emana do Salvador Jesus, o mais perfeito amigo do céu, a própria luz. Glória a Deus. Meu Deus, em todo transe, ó, dá-me a tua mão. Viver quero eu contigo, no gozo, na aflição. Segura em teu caminho meu vacilante pé. Senhor, meu Deus, ampara e aumenta a minha fé. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos a Ti, porque em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos conselho, nós temos direção, nós temos graça, amparo. Louvamos-Te, Senhor. Não permita jamais, Senhor, que as dificuldades da vida, Senhor, venham, Senhor, nos distanciar de Ti. Que nos mantenha, Senhor, o coração firmes na Tua presença, Senhor. Não importa a circunstância em que vivamos. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa certeza de fé. Amém, Senhor. Eu chamo o Ministério de Louvor e vamos orar pelas ofertas. Os irmãos já fiquem de pé. Graças te damos, Senhor, porque temos a possibilidade de ofertar-te tão pouco, Senhor, daquilo tanto que nos tem dado, Senhor. A tua generosidade é infinita para conosco. O teu perdão, Senhor, é tremendo. Nós nos maravilhamos diante, Senhor, da forma como tu ages em nossas vidas, ó Deus, nos tratando com bondade, misericórdia, paciência, nos enchendo de alegria do teu Santo Espírito. Louvamos-te, Senhor. Por isso, receba, Senhor, nossas ofertas de gratidão aqui. Abençoa cada vida, Senhor, que vier aqui trazendo, Senhor, um coração agradecido, essa oferta no teu altar e multiplica os recursos dessa igreja em todas as áreas, para a glória do santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós podemos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, você pode trazer o seu dízimo e as suas ofertas também. Nós podemos declarar que o nosso Deus é aquele que recebe as nossas vidas. Nós entregamos a Ele tudo que temos e que somos, com alegria e graça. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. O Senhor minha vida oferecer,
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. E que a cada dia possamos dizer: E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado. estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo de Deus. Vivemos uma vida que glorifique, que exalta aquele que vive e reina eternamente. Devemos constantemente contemplar a tua grandeza e a tua graça sobre nós. Nós continuaremos a declarar isso. O Espírito de Deus está sobre este lugar. Nós clamamos. Move sobre nós, Pai. Tudo de Deus está aqui, Operando em nós. operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Podemos dizer: o Espírito De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. declaramos, Pai. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins.
Nós somos tocados pela tua presença, nós somos levados pelo teu Espírito Santo a águas mais profundas, a vivermos um ambiente mais profundo no Senhor, Pai. Por isso o Espírito Santo de Deus leva-nos a este lugar onde continuamente nós sabemos que mesmo com medo e dificuldades nós teremos a tua mão conosco, nós teremos a tua presença conosco, nós saberemos que o Senhor nos sustenta em todo momento. Por isso Deus leva nesses lugares onde nós possamos ser guiados e confiarmos somente no Senhor, Pai. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai, nós sabemos que temos um Senhor sobre nós que sustenta as nossas vidas. Que o nosso clamor nessa manhã é que o Senhor possa inundar aos nossos corações com vida, com alegria, nos sustentar, mesmo em meio a momentos de dificuldade e dores, que a tua mão, mesmo em meio às tempestades da vida, que a mão do Senhor esteja sobre nós, Pai. Que a mão do Senhor possa estar sobre a mim e sobre o seu coração em todo o tempo. Nós declararemos nesse momento um clamor, e esse clamor nos convida a dizer: Senhor, guia-nos mesmo em meio às dificuldades, para que em tudo nós possamos confiar no Senhor. Guia-nos para que em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às dores, em meio às angústias, nós confiemos somente no Senhor. Nós podemos declarar isso. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Nós clamamos para que Ele em todo tempo possa fazer conosco conforme lhe apraz, conforme é o desejo do seu coração. Em todo momento que nós possamos confiar, depender do Senhor, e podemos declarar isso, encerrando esse tempo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. como tu queres, Senhor. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai, nós encerramos esse tempo de louvor e adoração, clamando o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa fazer conforme nos apraz, conforme o desejo do Senhor sobre nós, Pai. Espírito Santo, nós nos dispomos à sua presença, à grandeza de quem o Senhor é e clamamos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos teus filhos e filhas e dispomos os nossos corações perante o Senhor, Pai. Nós queremos aprender a depender do Senhor, a viver na tua graça e em todo momento, Espírito Santo de Deus, a desfrutarmos da presença gloriosa do Senhor, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrama na tua graça, da vida do Senhor, do poder do Senhor sobre nós, Pai. E que em todo tempo, em todo momento, os nossos corações possam, em todo tempo, celebrar e nos alegrar na certeza de que o Senhor quem tem vivificado as nossas vidas, de que o Senhor é o oleiro que nos molda, que nós estamos nas tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã.
Quero convidar os nossos kids para estarem aqui, as nossas crianças. Eu quero te convidar a estender as suas mãos, meus irmãos. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado sobre elas. E nós queremos mesmo clamar ao Senhor, Deus, que o teu poder, a tua vida, a graça do Senhor possa ministrar sobre cada uma delas da tua presença, do teu poder. E que a vida da Rosana seja uma bênção sobre ela, Pai. Possa ministrar vida, alegria e graça do Senhor em todo o tempo, Jesus. Clamamos isso crendo no teu poder, no teu Espírito Santo, crendo na vida do Senhor sobre nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Quero convidar a Amanda, que vai estar ministrando a palavra hoje. Quero te convidar a estender novamente as suas mãos. Obrigado, Deus, pela vida da tua filha, obrigado pela vida da Amanda, obrigado pela oportunidade que nós temos de ser ministrados através da vida dela, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado com ela, o Senhor tem tocado o seu coração e é muito bom sermos, como igreja, ministrados por ela também. Que teu Espírito Santo possa ungí-la, possa derramar da tua graça, do teu poder, para que tudo que o Senhor ministrou a ela, nós como tua igreja, teu povo, ovelhas do Senhor, possamos estar atentos, com os ouvidos aguçados e aprimorados para ouvir a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu oro, credo no teu poder e na tua graça. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Vocês estão bem? Sim ou não? Sim? Ah, então tá bom. Vamos abrir a Bíblia comigo em Jeremias 18. Amém? Acharam? Acho que não, né? Todo mundo em silêncio. Amém? Aê, obrigada, dona Conceição. Jeremias 18, nós vamos ler do 1 ao 4. E tem tudo a ver com a música que a gente cantou hoje. Vamos lá. Essa é a palavra que veio. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Obrigada, Pai, pela sua presença nesse lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo está nesse lugar. E nós te pedimos, Deus, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso coração, nossa mente, para aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa manhã, Pai. Obrigada, Deus, por mais essa porção da sua palavra. Obrigada, Deus, porque a sua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E eu creio, Deus, que o Senhor está nesse lugar e o Senhor quer falar com a gente, Deus. Por isso eu te peço, tira toda distração no nosso meio aqui, que cada um dos meus irmãos possam estar realmente conectados e com sede mesmo daquilo que o Senhor quer falar. Assim como o Senhor ministrou para mim já há muito tempo, há várias semanas, sobre essa passagem que fale ao coração dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Não nos deixe sair daqui, Deus, da mesma forma que a gente entrou. Fala com a gente nesse tempo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo aqui. O Jeremias, ele era um profeta. Então, naquela época, né, muitos anos atrás, tinham vários profetas. Jeremias era um deles. E ele era ele é um profeta do reino de Judá. Então, o reino de Judá era um dos reinos que tinha lá e estava passando por um momento muito difícil. Estava tendo uma crise política, espiritual, estava tendo vários B.O.s. E aí, por isso que Deus
levanta os profetas, né, para eles serem voz de Deus naquele tempo. E o Jeremias era um deles. E o reino de Judá estava vivendo um tempo difícil, como eu falei, de muita idolatria, de muita injustiça social e de desobediência mesmo, a aliança que Deus tinha feito há muitos anos já com aquele povo. E aí, o que acontece? Tinha um império famoso, conhecido como Império da Babilônia. E esse Império da Babilônia, eles estavam dominando muitos reinos ali naquele tempo. Eles estavam dominando mesmo, conquistando as terras. E conforme o próprio Deus ia falando com aquele povo, Deus iria usar o Império da Babilônia como o juízo que Deus queria trazer para aquele povo, por eles estarem longe de Deus, pela idolatria que eles estavam vivendo. Então, em todo o tempo, Deus falava através dos profetas que ia usar esse império para trazer juízo sobre aquele povo se eles não se arrependessem, se eles mudassem de rota. Era isso que ia acontecer. E aí Deus leva Jeremias, era um desses caras ali, escolhidos, né, profetas, falavam em nome de Deus, fala para ele descer na casa do oleiro. Por quê? Que Deus queria dar uma mensagem para ele, uma mensagem bem visual, inclusive. Talvez muitos de vocês não saibam o que é o oleiro, a casa do oleiro, o que é a roda. Não. Mas, basicamente, talvez já devem ter visto, não saibam exatamente o que é aquela roda, aquele negócio que fica girando, aí você coloca um pedação de argila assim, e o oleiro é aquele que fica moldando até formar alguma coisa, um vaso, até formar um prato, até formar alguma coisa de barro, de argila. Então, Deus pede para Jeremias ir nesse lugar, na casa do oleiro, porque ele ia entregar uma mensagem para ele. E, dito e feito, foi isso que aconteceu. E quando você continua lendo esse capítulo, a história, tudo o que aconteceu, Jeremias usou essa comparação do oleiro com o barro. E interessante, quando o oleiro está ali moldando alguma coisa que ele estava moldando, a massa ali, a argila, ela se estraga, está escrito lá no 4. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E aí, o que ele poderia fazer? Cata tudo e joga fora, ou começa de novo. E o que o oleiro fez? Começou de novo. Então, ele zerou ali, zerou o que ele estava fazendo e começou de novo. Ele não descartou aquela argila, aquele trabalho que ele estava fazendo. E isso tem muitas aplicações para a nossa vida de hoje. E eu espero muito que fale ao coração de vocês, assim como o Senhor ministrou comigo ao longo dessa semana sobre essa simples ilustração, mas que tem uma grande riqueza para a nossa vida. Quando a gente analisa um pouquinho dos personagens dessa história, o oleiro, o cara, a pessoa que está ali, né, moldando o oleiro, ele não... Quando Jeremias entra ali, ele não vê, talvez, um artista, porque era considerado até um artista, né? Essa pessoa que faz esse trabalho manual, artesão mesmo ali, de fazer um por um e tudo mais. Não vê um homem apressado, trabalhando de uma forma impaciente, porque se fosse assim, ele tinha descartado, jogado fora. Na verdade, uma pessoa paciente, trabalhando com cuidado. Ele não desiste do barro, mesmo quando estraga nas suas mãos, ele não desiste. Ele sabe exatamente o que fazer com a massa ali, com a argila, ele recomeça. Ele dá forma ao barro. Então, é um barro, uma pedação assim, e aquilo vira alguma coisa. Então, isso é muito legal, porque quando a gente traz para a nossa vida, o oleiro aqui dessa história é o próprio Deus. Então, Deus é aquele que vê o nosso estado real das coisas, nua e crua, e mesmo assim, ainda está com a gente, e também vê o que ainda podemos ser. Então, olha que interessante, uma argila, era só um pedaço de argila, e o oleiro vê na argila o que ele ainda pode ser. Ele não é um vaso ainda, ele não é um prato, ele não é algo ainda pronto, mas o oleiro sabe o que ele poderia se tornar, né? Aquela argila poderia se tornar. E Deus é da mesma forma com a gente. Então, muitas vezes Deus não se impressiona com os nossos defeitos. Ele conhece os processos que a gente está e ele nos transforma. E o barro somos nós, né? Cada um de nós aí somos um pedacinho de um barro, né? Você já se considera aí um pedaço de uma argila. E interessante sobre a argila é que ela é muito frágil. Ela se quebra fácil. Se você pegar um vaso e jogar no chão,
que vai acontecer? Muito provavelmente vai quebrar. É um material frágil, é um material limitado, e é algo que só se torna útil se permitir se moldar. Então, se a gente aqui, cada um de nós, somos um pedacinho de uma argila, a gente só vai se tornar um vaso se a gente permitir que alguém trabalhe em nós, certo? Então, o barro somos nós, dependentes, imperfeitos, quebráveis, muitas vezes. Mas, na mão do oleiro, somos totalmente capazes de sermos refeitos ou feitos para um propósito. Então, quando a gente traz e pensa nessa história aqui de Jeremias e do que ele estava falando para o povo daquele tempo, que vivia longe de Deus, em idolatria, vivia mesmo fazendo coisas erradas, Jeremias está falando assim, olha, ainda que vocês estejam fazendo errado, ainda que a argila tenha estragado, que a massa tenha estragado, o Senhor Jesus, o oleiro, não desiste desse barro. Ele pode voltar a fazer um trabalho novo na argila, em quem vocês são. Vocês só têm que permitir esse trabalhar de Deus. E aí, gente, quando a gente olha para a nossa vida, a gente traz isso para a nossa vida, o que você está vivendo hoje, você pode estar em alguns estágios desse processo aí. Eu não sei qual você está, mas você provavelmente está em um deles. Às vezes, você é um barro sem forma. Ainda você está esperando ser moldado ou não, você ainda está bem no cru ali, ainda você não é forma de nada, muita coisa. Às vezes você é uma pessoa que já está num processo, está um vaso um pouco mais formado, você já está deixando Deus trabalhar na sua vida. Ou às vezes você é um vaso quebrado, você está defeituoso, você está rachado, você está para quebrar. E você precisa ser refeito. A boa notícia é que, independente do estágio que você está hoje, nesse dia, o oleiro sabe exatamente o que fazer com você. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Quando o oleiro recomeça o trabalho no barro, e aí tem algumas vertentes dessa questão de que o oleiro ele recomeça o trabalho no barro. Então, Jeremias ele viu o vaso ali, o barro estragou nas mãos dele. E isso significa que, mesmo que a gente esteja dentro de um processo com Deus, ou ainda conhecendo a Deus, é possível se perder, se desviar ou se deformar. Mas o que o oleiro faz? É uma característica do oleiro. Ele não abandona, ele amassa e recomeça. E uma característica importante sobre o oleiro é que a massa ela não estragou porque o oleiro fez algo errado. Ela estragou porque a massa não correspondeu ao trabalho que ele estava fazendo. Então, a gente não pode entender que Deus erra, Deus faz coisas erradas. Ele que pôs uma mão aqui, na verdade, era aqui. Não, Deus não erra. O que acontece é que nós, como barros que somos, muitas vezes não correspondemos ao trabalhar do Senhor na nossa vida. Então, o oleiro, ele recomeça o trabalho dele quando o vaso está quebrado. Então, muitas vezes, você chegou aqui rachado por escolhas erradas que você fez na sua vida, ou desgastado por circunstâncias que têm acontecido com você, que são muito difíceis, ou destruído por causa do pecado. Ou, às vezes, você é um vaso que estragou no processo, você perdeu a forma inicial que Deus estava dando para você. Você perdeu aquela essência daquilo que o Senhor planejou para você. Ou, muitas vezes, você não está sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Você está longe daquilo que Ele planejou para você. E por fora, você pode até parecer ser um vaso bonitão, ou nossa, mas por dentro você já não cumpre a função pela qual o próprio Deus te criou, o oleiro. E aqui está um ponto central, independente de onde você está nessa história. O oleiro não descarta o barro. O oleiro, o próprio Deus, ele não nos descarta. Então, se você chegou aqui nessa manhã pensando, Deus não me enxerga, Deus não me vê, eu estou fazendo coisas que estão me levando para longe de Deus, não tem mais como para mim, o Senhor Jesus, nessa manhã quer dizer para você assim, eu não te descarto. Eu te enxergo, eu vejo tudo que está acontecendo com você. Então, independente do momento que você está como um vaso nas mãos do oleiro, ele não quer te jogar no lixo. O oleiro, a característica dele é ser paciente. Então, ele refaz, ele começa de novo o trabalho. E aí, gente, às vezes, onde a gente só vê fracasso, o Senhor Jesus enxerga potencial. Então, se hoje você tem, às vezes, um futuro que às vezes você nem consegue imaginar,
que para você é muito nebuloso, e que você fala, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo, o Senhor Jesus, ele tem um plano para você. Então, o oleiro, ele é perfeito. E se as suas mãos elas são firmes, se tudo que o oleiro faz é bom, perfeito, agradável, então por que um vaso quebra? Então, por que a gente quebra? Por quê? Por que a gente, num processo que a gente está vivendo, a gente acaba rachando, quebrando? Ou por que a gente tinha que ser um vasão grande desse e a gente acaba se tornando um vazico desse? Por quê? Eita, quase destrói a decoração aqui. Então, a resposta não está no oleiro, está no barro. E é isso que a gente vai analisar alguns pontos hoje. E aí eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo em Lucas 5. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, hein? Espero que você esteja bem animado. Lucas 5, 36, nós vamos ler. Amém? Posso ir? Então, lhes contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Muito bem, esse daqui, e é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, do porquê que um vaso quebra, é porque um vaso quebra muitas vezes por viver no pecado. Quando a gente olha essa passagem aqui, que muitas vezes parece, nossa, nada a ver, né? O que está acontecendo? O que está falando aqui? De tirar um remendo de uma roupa que é velha e colocar numa blusinha nova que você acabou de comprar. Você não faz isso. Não é um tipo de coisa que se faz. Ou colocar um vinho novo que naquela época eles colocavam numa vasilha, tipo uma bolsa de couro, assim, onde eles guardavam o vinho. Então, o vinho novo você colocava numa bolsa de vinho nova, e um vinho velho você colocava numa bolsa velha. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui nessa história? Que o pecado, quando a gente pensa sobre essa primeira vertente ali de por que um vaso quebra, é que um remendo, que o seu ensinamento não pode ser costurado como um remendo na vida velha. É como tentar colocar vinho novo em odres velhos. Com certeza vai arrebentar. Então, o vaso quebra quando tenta manter o formato antigo, enquanto Deus quer dar um formato novo. Quando você começa a caminhar com o Senhor, e você vai percebendo algumas questões de pecado mesmo, que te levam para longe de Deus, e vai muito além de um ato errado, um estilo de vida que é deliberadamente contrário à vontade de Deus, a gente tem a tendência de continuar moldando a nossa vida com as nossas próprias mãos ou num formato que a gente recusa a se arrepender realmente. Então, o que isso pode dizer para nós aqui? Que a gente tenta viver algo novo, mas usando uma roupa velha. Então, a gente tenta querer viver algo novo de Deus, um tempo novo em Deus, queremos que a nossa família mude, queremos ser outras pessoas, mas do mesmo jeito que a gente sempre foi. Isso não combina, não dá certo. E essa palavra de Deus aqui para nós, e é um dos motivos de por que um vaso quebra, é quando a gente tenta viver um novo, viver coisas diferentes, ser moldado pelo Senhor, mas fazendo sempre as mesmas coisas que a gente fez, vivendo os mesmos pecados, sendo sempre a mesma coisa, não buscando um arrependimento real diante dos erros que a gente tem, e cada um de nós tem algum deles. Muitas vezes uns fazem mais barulho que outros, né, com certeza, mas com certeza nós temos pecados, aquilo que nos leva para longe de Deus e que não agrada ao Senhor. E quando a gente pensa assim, que Deus quer mudar a nossa vida, quer nos moldar a ser um vaso novo, a ser algo diferente, a gente precisa entender que a gente precisa realmente querer viver nesse novo. Porque não dá para pôr um pedaço de pano velho numa roupa nova. Então, já tentou... E aí, gente,
eu não sabia desse universo. Depois que eu casei com o Vini, que eu descobri desse universo de pintura. O pai dele é pintor, o Vini pinta muito também, pinta parede, pinta tudo. E muitas vezes o Vini me ensinou assim, ó, quando você vai pintar uma parede, você tem que dar um grau nela, né? Não adianta você chegar e pintar uma parede toda mofada, passar uma tinta por cima e falar, nossa, ficou lindo. Daqui um mês já está horrível de novo. Não, você tem que passar uma espátula lá, tirar, passar um Vedaprem, é isso, né? Ó, tá manjando. Passar um produto lá para não dar umidade. Ou, se tiver uma parede suja, você tem que limpar antes de passar a tinta, para assim ficar novo. Então, é do mesmo jeito. Não adianta a gente querer ser uma parede novinha, pintada, né, com a tinta mais cara do mercado, se você não limpou a parede antes, se você não passou um Vedaprem antes, você vai mofar, não vai dar certo, não vai durar. Então, muitas vezes, a gente está cercado de pecados que nos levam para longe de Deus, por exemplo, o orgulho. Orgulho é um dos pecados que nos acomete grandemente, nós aqui, anos e anos de igreja. Então, o trono do nosso coração, muitas vezes, está ocupado por você ou por outra coisa, no lugar que deveria ser de Deus. Ou então a inveja, ou a falta de arrependimento, quebrantamento. Ou os seus lábios, que expressam ingratidão, irreverência, falta de lealdade. Ou o seu tempo investido, ou o seu dinheiro, os seus esforços em coisas que não satisfazem a sua alma, distrações sem fim. Ou o conforto, que muitas vezes a gente escolhe ao invés da coragem. Ou a indiferença quanto à injustiça, que hoje o Wellington falou sobre a injustiça. Mas sabe uma notícia boa, gente? E olha essa frase. Nenhuma alma está longe demais para que Deus a traga de volta. Nenhum coração é duro demais para que Deus o amoleça. Nenhum filho ou filha está perdido demais para que Deus o resgate. Então, se hoje você se encontra nesse momento que você está muito longe de Deus, ou às vezes você está até mais perto, está vindo na igreja, né, está fazendo uma oração um de outro, alguma coisa assim, mas você ainda sente que não está legal, Deus ainda te incomoda com um pecado que tem cercado a sua vida, existe um moldar do Espírito Santo sobre a sua vida. O oleiro não desiste de você. Ainda que você ainda não seja aquilo que Deus te criou para ser, ainda existe espaço para você ser resgatado. Se você hoje vive lutando contra um pecado, contra algo que Deus não se agrada na sua vida, que hoje você tenha ainda mais um motivo para continuar lutando contra isso, porque o próprio Deus não desiste de você. Ainda que você não seja aquilo que você foi criado para ser, ainda que você esteja quebrado por causa do pecado, o oleiro está dizendo para você o seguinte: calma, ainda vou fazer um trabalho na sua vida, você só tem que permitir-se ser moldado por mim. E quando a gente olha aí numa outra vertente, e essa é principalmente para nós que somos velhos de igreja, tá? E é o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, e está lá em Malaquias 1:8. Acharam? Ai, meu Deus. Ela tá, eu vou pôr no chão aqui, vai aqui, né? Depois a Cléo vai brigar comigo. Então, vamos lá. Malaquias 1:8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Esse segundo tópico, então, gente, tem a ver, e aí, quando a gente fala sobre por que um vaso quebra, a gente falou de por causa do pecado. O segundo é porque vivemos em apatia espiritual. O que isso quer dizer, gente, apatia espiritual? Ela não é algo que é barulhento, é muitas vezes silencioso e perigoso. E eu quero falar o que é isso, dando um exemplo. E aí esse exemplo é o seguinte: você foi convidado para jantar na casa de uma pessoa muito influente aqui na cidade. Talvez a casa do prefeito, sei lá, o dono da IP. Eu imagino que ele deve ser uma pessoa bem influente, né? O cara tem um monte de coisa. Você foi convidado para jantar na casa dele, você e
seu marido, sua esposa, vocês foram convidados lá. E aí, como bons brasileiros que somos, a gente sempre leva uma coisinha, né? Não pode chegar lá com a mão abanando para o jantar. E aí, sabe o que você fez? Você abriu a sua geladeira e você pegou um restinho de marmita que sobrou de sexta-feira. Você pegou aquela marmita Tupperware sua, daquele restinho de comida, e foi o que você levou para o jantar. E aí, gente, você chegou lá, eu acho que a cara de todos deve ser de espanto, né? Como assim, né? Levou um pedaço de comida, assim, de sexta-feira. Já estava até meio duvidoso já. Não faz sentido nenhum isso. Eu tenho certeza que nenhum de nós faríamos isso. E sabe qual mensagem que a gente passa, muitas vezes, nessa história? Que a gente não honra o anfitrião. Então, a apatia espiritual é isso. É você estar aqui, você até vem na igreja, você até ora, você até pode se dizer que você é um bom cristão, talvez, segue tudo certinho, tudo, mas não existe mais paixão pelo noivo, não existe mais paixão pela presença de Deus. Você não honra mais o Senhor através do seu viver ou das coisas que você faz. E nessa passagem de hoje, quando a gente olha aí nessa história de Malaquias, é exatamente isso que ele está sugerindo. As pessoas daquela época lá, elas estavam levando, vamos fazer um sacrifício, é o que eles faziam lá antigamente, né? Hoje a gente não precisa fazer mais isso, mas eles levavam um sacrifício, tinha que levar um bode, era um bode, né? Tinha que levar um animal para ser sacrificado. Ao invés de eles levarem o melhor animal, eles levavam o animal que estava com uma doença, eles levavam um animal que estava com um defeitinho na patinha, estava aleijado, não sei o quê. Então, eles levavam como oferta o pior que eles tinham. E olha só, a apatia espiritual é justamente isso. É quando o nosso coração ele está apático, indiferente. E não existe mais paixão pela presença do Senhor. Não existe mais esse desejo de conhecer ao Senhor, de amar ao Senhor. Nós só estamos existindo, como se fosse isso. A gente faz tudo certinho até. E o pessoal aqui dessa história até que fazia tudo certinho. Eles não eram pessoas que idolatravam outros deuses. Não, eles estavam fazendo tudo até certinho. Mas o coração deles não tinha mais essa sede pelo Senhor. Não tinha mais isso. Então, na hora de sacrificar, eles sacrificavam o pior que eles tinham. Eu já tenho que sacrificar, mas vou levar esse aqui que está ruim já. Vou levar esse aqui que já não vai ser útil para mim, então já vou levar esse. E olha só que interessante. Hoje a gente não tem mais esse negócio de sacrificar um animal e tudo. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Mas ainda assim, hoje nós oferecemos ofertas ao Senhor. O nosso tempo, a nossa atenção, o nosso serviço, a nossa obediência são ofertas ao Senhor. E a pergunta ela continua atual. Será que nós estamos oferecendo o melhor para o Senhor ou somente aquilo que sobra? Pensa um pouquinho aí com você. Será que você tem oferecido o seu melhor para o Senhor? Ou você está oferecendo para Ele aquilo que sobra? A marmita de sexta-feira? Ou você está fazendo um almoço fresquinho, como você faz para a pessoa que você mais ama, que você vai receber na sua casa? Onde a apatia tem se infiltrado na sua vida? Talvez a leitura da Bíblia tenha virado uma obrigação para você. Talvez as suas orações elas sejam apressadas. Talvez a sua adoração ao Senhor seja distante. Você está aqui louvando aqui na igreja, mas o seu coração está pensando, putz, chegar em casa vou fazer isso aqui, nossa, vou fazer isso, aquilo, amanhã tem um BO para resolver. O seu serviço, às vezes, tem sido mais por dever do que por obrigação. Então, quando a gente olha para isso, uma oferta meia-boca, ela não é apenas inadequada. Ela revela realmente o que pensamos sobre aquele a quem a entregamos. Então, se você vai na casa do prefeito e leva uma marmita, isso está dizendo sobre você mesmo. Está dizendo algo sobre você. Que você não respeita aquela pessoa, o anfitrião. E aí, diante do Senhor, diante das coisas que você oferta para Ele, como tem sido a sua oferta ao Senhor? Existe uma história em Daniel 5, não precisa abrir, e essa história fala muito ao meu coração, eu sempre me lembro disso, e é uma história meio doida, eu acho. Quando o Belsazar, lá naquela história, profanou o sagrado, e Deus confrontou ele e escreveu umas palavras na parede. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, muito louca. E sabe o que ele escreveu na parede? Foste pesado na balança e fosse achado em falta. E olha o quanto que isso pode dizer para nós aqui. Será que se você for pesado na balança, você vai ser achado em falta?
E não que isso tenha a ver que Deus vai te amar menos ou mais, a graça de Deus por você vai ser menos ou mais, não tem nada a ver com isso. Mas as ofertas que você faz ao Senhor, se você for pesado na balança, você vai ser achado em falta? Isso é muito forte para nós aqui. Eu não sei se vocês têm a dimensão do quanto isso é forte para nós. Porque se para o meu marido eu quero fazer o melhor para ele, se para meus pais, quando eles vêm aqui, eu quero fazer o melhor, eu quero levar eles no melhor lugar, se eu venho aqui, eu quero fazer o melhor, por que para o Senhor é só meias coisas? Por que são ofertas que são pela metade? Então, quando a gente olha para a nossa vida, ela não se limita a esse tempo de culto aqui. A nossa vida devocional, por exemplo. Nós temos dado um tempo de qualidade ao Senhor, só as migalhas da nossa vida apressada. Será que o jeito que a gente cria os nossos filhos, nós temos sido exemplos de paixão por Deus para os nossos filhos? Será que eles veem a gente amando a Deus de verdade? Eles percebem que os nossos olhos brilham de paixão pelo Senhor? E é claro que estudar, aprender um idioma, ser o melhor na escola é muito importante, mas é mais importante do que o meu filho e a minha filha conhecer o Senhor? Ter um relacionamento com Jesus verdadeiramente? E o nosso testemunho no nosso trabalho, na faculdade? Nós temos vivido com integridade ou a gente tem se amoldado aos lugares que a gente frequenta? Tudo isso é oferta ao Senhor. Tudo isso tem a ver, as nossas conversas, elas mais edificam ou elas destroem? A gente tem gostado de uma fofoquinha? Uma fofoquinha? Então a gente gosta de falar dos outros? Será que as nossas conversas, o que sai da nossa boca, tem mais edificado do que ou destruído? As nossas prioridades, elas colocam o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas ou não? Se não, gente, se a sua resposta foi mais ou menos para cada uma dessas coisas, muito provavelmente vai chegar um momento que o seu vaso vai quebrar, ou talvez você esteja rachando, ou talvez você ainda não seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Então, quando a gente pensa nisso, Jesus ele tem procurado realmente corações que honrem o Senhor pelo que Ele é. Rei dos reis, dignos de todo louvor. E a apatia espiritual, ela acontece quando o nosso coração deixa de queimar, sabe? Quando tudo se torna... Sabe aquele marasmo? Sabe aquele mais do mesmo? Só que o Senhor nos chama para esse estilo de vida. Eles não nos chamam para esse momento. E por último, gente, o que eu quero compartilhar com vocês está lá em Mateus 7. Mateus 7, vou ler do 21 ao 23. Vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, nós já falamos aqui que um vaso quebra. Um vaso quebra porque vive em pecado. Um vaso quebra porque vive em apatia espiritual. E, por último, um vaso quebra porque deixa de dar frutos. E Jesus, ele é muito direto nessa passagem da Bíblia, que é o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E aí, olha só, não é sobre a quantidade de atividades que você faz para Deus ou em nome de Deus, porque essas pessoas, elas expulsaram demônios, elas profetizaram, elas fizeram coisas em nome de Deus, mas chegou lá no final das contas, de Deus falou para ele assim: eu não te conheço. Você pode ter feito um monte de coisa para mim, mas eu não te conheço. E isso é muito forte para nós também, porque um vaso, ele pode parecer ser perfeito por fora, ter uma forma bonitinha como essa daqui, tá servindo para segurar essa planta aqui, ficar com essa água, pode parecer. Mas se ele não cumpre o real propósito pelo qual ele foi criado, não serve de nada. No reino de Deus, o fruto ele é evidência de vida. Então, quando a gente pensa numa árvore frondosa, cheia de folhas e frutos, mas sem nenhum fruto, o que acontece? Pode parecer saudável, mas não está cumprindo o seu propósito de alimentar ninguém.
E aí, gente, muitas vezes a gente, assim como cristãos que somos, caminhamos com Jesus, a gente às vezes mantém uma aparência de fé, uma aparência de que somos de Deus e que seguimos Ele, mas nós estamos desconectados da fonte. Então, muitas vezes, onde chegar gente ali e vai falar: Senhor, Senhor, eu toquei no louvor, eu entreguei uma cesta básica no primeiro domingo, eu fiz um pix para a igreja, eu dei uma aula para as crianças, eu fiz uma liturgia aqui, eu fiz uma pregação, eu ajudei a arrumar uma porta, pintar uma parede. E o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço, não sei quem você é. E o problema não é a falta de serviço, mas é a falta de intimidade. Então, a função do vaso não é apenas existir, mas é conter algo que venha do oleiro e que transborde isso para cumprir um propósito. Então, no reino de Deus, o fruto ele não é opcional, não é algo que você escolhe: eu vou dar fruto, eu não vou. Eu vou ser assim, eu não vou. Não, é uma evidência de que você está ligado à videira. Então, se hoje você se encontra nesse momento de estar no pecado, ou de você estar longe de Deus, seu coração não tem paixão pelo Senhor, você está apático, ou você não tem dado frutos, talvez hoje que você perceba que você está numa dessas realidades. E sabe o que o Senhor Jesus tem para dizer para você? Que Ele não vai te descartar, que existe um novo passo para você dar, que Ele não vai desistir dessa massa de argila que muitas vezes está de um jeito, está de outro. E o que o oleiro faz com um vaso quando ele está quebrado? Se hoje você está assim, hoje você está em um desses momentos, em um mundo que muitas vezes o que quebra a gente joga fora, que dá mais trabalho consertar do que comprar outro, a gente vai lá e logo compra outro. Dá muito mais trabalho levar para arrumar e ver. Não. Não, Deus não é desse jeito. No reino de Deus, se algo quebra nas mãos de Deus, Ele não joga fora, Ele refaz. E o Jeremias, ele viu o oleiro amassando o barro, estragado, e começando tudo outra vez. Então, talvez hoje você perceba que você está rachado por escolhas erradas que você fez, que você tem feito na sua vida. Ou que você perdeu a sua forma, se afastou de Deus. Ou que você nunca foi moldado de verdade, você está apenas na massa ali, no seco ali. E diante de todas as situações que talvez você possa estar, o oleiro diz para nós assim: volte para mim. O próprio Deus tem isso para nós. Volta para mim, se submeta ao processo, aceite ser refeito. E aí eu quero passar um vídeo para vocês. Dá para pôr aí, Gabi? E aí acho que vai ilustrar bem o que eu estou falando com vocês aí nessa manhã. Vamos ver. Não está tocando? Se não está tocando, abre por fora. Muito bem, gente. O vídeo vai chegar uma hora. Muito bem. Quando a gente está nesse estado que a gente precisa estar rachado, estar quebrado, estar longe do Senhor, e a gente entende que a gente precisa ser feito de novo, e assim como a música diz, quebra minha vida e faça de novo, o oleiro faz esse convite para nós sobre o que deve ser feito, como é esse processo de ser feito de novo. E carrega uma grande lição, assim, o vídeo que vai passar ali na hora que ele passar. O primeiro deles é o seguinte, que o oleiro, é rapidinho, tá, gente? Estou quase acabando. O primeiro deles é o seguinte: quando o oleiro ele vai colocar a massa ali para fazer de novo, ele joga água para amolecer a massa. Então, não sei se vocês já viram isso acontecendo, mas a argila é bem sequinha. Mas quando você joga água, ela começa a ganhar uma forma, ela fica mais maleável. E o nosso processo não é muito diferente disso quando a gente fala sobre o nosso processo com Deus. Então, esse processo de jogar uma aguinha para que a gente seja amolecido é o próprio Espírito Santo. É a própria palavra de Deus que quebra muitas resistências do nosso coração. Então, se você entende que você... Aí, agora vai, hein? Olha lá. Olha como que é o processo do oleiro trabalhando na massa. Pode desligar ali, ó, seu Isaías, no controle lá. Ó. Pode desligar a luz aí, Gabi. Pode soltar o vídeo.
esse é um processo de um trabalhar no oleiro. E aí, para quem nunca tinha visto, é assim que funciona. E tem nesse passo a passo, tem um momento que ele joga água para se amolecer. Tem um momento que ele coloca ali na roda, que nesse vídeo não mostrou, ele pega a argila assim, joga na roda, e ele começa a girar. Então, existe um movimento do Espírito Santo na nossa vida. Tem um momento que ele começa a modelar com as mãos, sobe para cima, faz um buracão no meio para virar alguma coisa. E é importante que, muitas vezes, esse processo na nossa vida pode ser até muito doloroso. Então, esse processo de ser amassado, apertado, moldado. E, no final, quando esse trabalho fica pronto, você é colocado no forno. A argila coloca no forno, bem quente, para que firme mesmo. E, muitas vezes, na nossa vida, a gente passa por processos que nos colocam no forno. No momento que, assim, tem provação, tentação, para ver se esse vaso vai passar na prova. E, por último, um vaso tem um propósito útil. Ele dá frutos, ele serve para alguma coisa. Então, quando Jeremias entrou na casa do oleiro, ele viu aquele trabalho artesanal acontecendo, era um trabalho que era um retrato do próprio coração de Deus na nossa vida. Então, quando Deus poderia muitas vezes descartar, seria talvez bem mais fácil, ele resolve refazer. Pode acender a luz. Ele resolve refazer. E aí, gente, o final da história, o reino do povo de Judá, eles não tiveram um final muito feliz, tá? Eles não mudaram, eles não mudaram o seu caminho, e o juízo do Senhor aconteceu mesmo conforme ele estava falando. Mas eu prefiro, e aí diante dessa mensagem, dar uma resposta ao Senhor do que esperar com que esse juízo também venha sobre as nossas vidas. Ou muitas vezes, quando o Senhor está falando com a gente algumas coisas que a gente precisa mudar, que vai ser importante para nós, e a gente fica resistindo, é muito pior para nós, muitas vezes, do que simplesmente ser esse barro que permite recomeçar, que se permite ser feito de novo. Então, a pergunta é se você está disposto a voltar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Ainda que você seja um vaso que está quebrado, que está rachado pelo pecado, pela apatia, pela falta de frutos que você não tem dado, o Senhor Jesus te convida. Que resposta você quer dar a mim? Eu posso moldar você? Eu posso mexer com as suas estruturas? Eu posso mudar as coisas de lugar? E isso é muito difícil para nós, principalmente para a gente que gosta de tudo muito certinho e controlado. O Senhor Jesus tira tudo isso, essas nossas áreas que a gente considera de ser muito conforto, para que Ele possa moldar e fazer um vaso de acordo com a vontade dEle. Então, hoje, Deus está nos chamando a confiar no Senhor, a colocar esse vaso, ou esse projeto de vaso nas mãos dEle, e confiar de que Ele é o oleiro, Ele sabe a forma que a gente deve ter. E diante disso, qual a sua resposta? Hoje é um dia de decisão, e eu quero te convidar a orar agora, você sozinho, o seu momento com Deus, enquanto o Ministério de Louvor toca uma música, aquela, que você possa orar ao Senhor e entregar mesmo, a sua resposta a Ele. Deus, ainda que não seja um processo fácil para mim, ainda que não seja um processo fácil para mim, Deus não está nos chamando para um remendo, simplesmente, para colocar um pedaço de roupa velha numa roupa nova. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Fala com o Senhor nessa manhã. Se essa palavra falou no seu coração, compartilha com o Senhor Jesus. Fala o estado que você está hoje para Ele.
Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela sua palavra. Obrigada, Deus, porque diante de tudo aquilo que o Senhor falou com a gente nessa manhã, a gente percebe que o Senhor não desiste da gente, Pai. Eu te agradeço porque muitas vezes a gente não é merecedor desse amor, dessa graça que nos alcança, mas diante dessa palavra nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos ser refeitos, nós queremos ser um vaso novo nas suas mãos. Pai, se muitas vezes nós temos pecado e agido deliberadamente contra a vontade do Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Como igreja do Senhor, nós nos encontramos aqui com um coração quebrantado e pedindo para que o seu sangue nos limpe, nos purifique mesmo de todo o pecado e de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, nos perdoa, Pai, nos ajude a enxergar os nossos erros, as nossas falhas que têm nos levado para longe do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos perdoa também, porque muitas vezes nosso coração está longe de Ti. Nós estamos, Deus, aqui todo domingo fazendo coisas no nome do Senhor, mas o Senhor não nos conhece, Deus. Por isso, nos ajuda a ter uma vida de intimidade, uma vida que é condizente com aquilo que nós dizíamos seguir e acreditar, uma vida que realmente é devota ao Senhor, Pai, não apenas da boca para fora, mas que os nossos atos, que o nosso viver, que no nosso trabalho, em todos os ambientes que a gente for, nos lugares que a gente influencia, o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento para continuar, Deus, sendo conhecido pelo Senhor por onde vamos, Deus. No nome de Jesus, nos ajuda a dar fruto também, Deus. Muitas vezes nós vivemos numa vida que não dá frutos, Deus, e nós queremos te pedir perdão por isso também. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajude realmente a ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. Se existem irmãos e irmãs aqui nessa manhã que estão longe do propósito original para cada uma das nossas vidas, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa vida para a nova realidade que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nos permite esse trabalhar do Senhor, Pai. Eu sei que muitas vezes esse trabalhar do Senhor não é fácil, esse processo de moldagem muitas vezes é dolorido, esse processo de provas, de forno. Deus, eu sei, Deus, que isso é muitas vezes dolorido, mas o Senhor nunca nos prometeu que a gente teria conforto, mas que a gente teria consolo, Deus. E por isso nós queremos entregar a nossa vida diante do Senhor. E a nossa resposta diante dessa palavra é que o Senhor nos faça de novo, Deus, nos faça de novo. Nós queremos ser um vaso novo diante das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Enquanto o Ministério de Louvor, se quiser ficar aqui mesmo, certo? Mas eu quero chamar os nossos papais aqui para vir aqui à frente. Organiza aí para ficar bonito na foto, gente. Seu Valcir, vá um pouco mais para a direita aí. Vá um pouquinho mais para lá. E todo mundo agora pende lá para o lado do seu Valcir. Vai, seu Isaías, gruda, chega mais perto do Wellington. Seu Brito, chega mais perto do seu Isaías. Aê, gente. Agora olha lá para a Bia. Amém, gente. Nós queremos honrar a vida. Vocês fiquem aí, gente. Não vai embora. Foge, não. Calma. Nós queremos honrar a vida de vocês também com uma lembrancinha. A Evelyn vai entregar para vocês. Para muitos, as mulheres que vão aproveitar, né? Mas, para aquele que puder, pelo menos uma parte, vai ser uma benção. Mas nós queremos mesmo abençoar a vida dos papais desta igreja. Então, quero convidar a nossa irmã Eliana para vir aqui para orar por eles.
Eu quero te convidar a estender suas mãos. Então a Eliana vai vir aqui em cima, aqui, ó, dá para passar por ali. E você estende suas mãos aí para abençoá-los. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia especial, ó Deus. Hoje, Senhor, comemoramos, Senhor, Dia dos Pais, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, eles têm sido, Senhor, nossa fortaleza, Senhor. Eles têm buscado, Senhor, força no Senhor e que eles possam, Senhor, a cada dia, Senhor, buscar mais e mais, Senhor, para cada dia se fortalecer na sua presença, Senhor, para guiar, Senhor, a família que o Senhor os colocou, Senhor, seus filhos, Senhor, nas suas mãos, para que eles pudessem, Senhor, ensinar o caminho, Senhor. E nós te damos graças, Senhor, por cada homem aqui, por cada pai aqui presente, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem moldado, Senhor, como falou a palavra, Senhor, através da Amanda, Senhor, que eles possam ser, Senhor, um vaso novo a cada amanhecer, que eles possam reconhecer que é o Senhor, o nosso Pai Celeste, que cuida de suas vidas, que eles possam ouvir, Senhor, a tua voz, Senhor, que eles possam, Senhor, guiar os teus filhos, Senhor, no caminho que o Senhor escolheu para eles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vai moldando, Senhor, esses vasos, Senhor, conforme o teu querer, ó Deus, que a cada dia, Senhor, eles possam sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, a tua mão santa sobre eles, Senhor, fortalecendo, Senhor, porque eles são, Senhor, o vaso, Senhor, escolhido para os lares, Senhor, onde o Senhor colocou, Senhor. Ó Deus, o Senhor escolheu, Senhor, estes homens, Senhor, para guiar, Senhor, os teus filhos, ó Deus. E que eles possam, Senhor, guiar os teus filhos no caminho que eles devem andar, ó Deus. Em nome de Jesus, vai usando, Senhor, cada um conforme o teu querer, ó Deus. E se tiver, Senhor, nesta manhã, Senhor, um vaso aqui rachado, Senhor, despedaçado, ó Deus, que eles possam, Senhor, se fortalecer no Senhor, que eles possam se entregar, Senhor, realmente, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, e que eles possam trazer, Senhor, um ânimo novo, uma certeza, Senhor, que é o Senhor que guia, que é o Senhor que fortalece, Senhor, que é o Senhor que vai, Senhor, curar suas feridas, Senhor, que vai sarar, Senhor, as suas dores, ó Deus, que eles possam sentir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, heróis na tua mão, Senhor, que eles possam, Senhor, continuar, Senhor, guiando os teus filhos, Senhor. Sendo exemplo, Senhor, para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Que os teus filhos, Senhor, possam ter orgulho dos pais, Senhor, que estão aqui, tentando, Senhor, melhorar, buscar a tua presença, Senhor, se fortalecer na sua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam ser usados também, Senhor, diante daqueles filhos, Senhor, que estão afastados de ti, ó Deus, que ainda não creem no Senhor, mas que eles possam, Senhor, ser usados, Senhor. Coloca palavras, Senhor, nas tuas bocas, Senhor. Coloca, Senhor, amor, Senhor, sem fim, Senhor, para que eles possam, Senhor, tocar os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam apresentar um Deus que cuida, Senhor, de cada um, ó Deus. Não existe outro, Senhor, além de ti, Senhor. Não existe, Senhor, a quem podemos recorrer senão a ti, ó Deus. Então fortaleça, Senhor, estes homens aqui, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser usados como vasos, Senhor, em suas casas, Senhor, diante dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, porque nós sabemos, Senhor, que hoje o Senhor fará algo diferente na vida deles, Senhor, no teu lar, Senhor, por onde eles estiverem, Senhor. Que eles possam ser reconhecidos mesmo, Senhor, como Pai, como vaso usado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora vocês podem se assentar. Lembrando a gente dos nossos avisos, queridos, nós temos aí o nosso boletim, então você está ali. Vem acompanhar os avisos de nossa igreja. Não vamos passar vídeo não. Desculpa, Gabi. Esqueci de avisar. Esse vídeo a gente precisa atualizar, que ele está dando está travando. Não precisa mexer nele aí. Então, nossos avisos, lembrando, nosso boletim estão ali, as nossas semanas têm rodado das mesmas formas. Na nossa quinta-feira, e nós começamos nessa semana o nosso estudo bíblico, né, a partir da revista, sobre avivamento. Então, se você não recebeu a revista e quer participar, fale comigo, que nós já encomendamos mais alguma, né, para
poder também atender. Tem sido um tempo abençoado. Nós estamos falando sobre avivamento nessas próximas lições aí. Então, se programe, se prepare. Se você recebeu a revista, participe conosco quinta-feira, 8 horas, estaremos juntos para crescermos um pouquinho mais nisso. Mês que vem, e aí é um aviso especial, nós temos o nosso batismo. Então, no dia 20 de setembro, para aqueles que ainda não são batizados, desejam se batizar, nós temos nosso batismo, já temos preparado um grupo. Se você deseja ainda participar disso, ainda dá tempo, então me procure para possamos alinhar isso. Se você deseja se tornar membro, já é batizado, mas deseja se tornar membro dessa igreja, você também precisa falar comigo para que nós organizemos, porque no dia 21, no domingo, nós teremos a recepção de novos membros também. Então, para as duas partes, dia 20 e dia 21 de setembro, nós teremos a oportunidade de participar disso. Então, fale comigo para que nós possamos encaminhar tudo isso e dar mais informações. Algum aviso específico? Sexta-feira, isso, bem lembrado, eu estava lembrando ali, a Amanda é quem me lembra. E sexta-feira nós temos os nossos grupos pequenos, então, a cada 15 dias, nós temos seguido rigorosamente cada 15 dias, né? Então, esse mês de agosto, dia 1º, dia 15 e dia 29, teremos os nossos grupos pequenos. Dia 15 vai ser na casa da Eliane e do Rogério, lá em Jaguariúna. Então, nós saímos daqui sempre 10 para 7. Às vezes 5 para 7, depende se tem alguém que chega atrasado, alguma coisa acontece. Então, mas o processo é para que nós saiamos daqui 10 para 7, para que a gente consiga chegar lá a tempo. Então, se você não sabe, eu me dou bem com o GPS, amém, nós te mandamos o endereço, você vai com o GPS. Se você não se dá bem com o GPS, você vem na igreja, que a gente sai todo mundo junto daqui e chega lá na graça de Deus. Então, estaremos lá firmes e fortes, participe disso. No dia 29, será na minha casa e da Amanda, então você também pode ter mais uma oportunidade de estarmos juntos crescendo como discípulos e discípulas do Senhor, né? Amém? Algum outro aviso? Não? Então se coloque de pé, queridos. Quero convidar você a dar a mão para essa pessoa que está ao teu lado. Aí, meu irmão, dá a mão para esse irmão que está ao teu lado aí. Enquanto nós oramos abençoando a nossa semana aqui, eu quero te convidar a orar clamando e abençoando a vida desse irmão. Demando mesmo da bênção do Senhor, da vida do Senhor, do poder, da graça do Senhor sobre esse irmão. Pai, obrigado, Deus, por este culto, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, de te adorar, de te louvar. E nós queremos mesmo abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs, clamando pela bênção do Senhor, pelos nossos irmãos que estão na nossa direita, os nossos irmãos na nossa esquerda, que em nome de Jesus a vida, o poder, a graça do Senhor possa alcançar a vida desses nossos irmãos. Pai, eu quero clamar para que o Senhor possa guardar as nossas vidas durante essa semana, livrar, Deus, de todo tipo de acidente, todo tipo de pessoas mal intencionadas, todo tipo de coisa que pode ser gerada para nos prejudicar, e em nome do Senhor Jesus, Pai, que a boa mão do Senhor, o poder, a graça do Senhor, a presença gloriosa do Senhor possa estar e permanecer conosco, Deus. Nós abençoamos os nossos irmãos, clamamos pela bênção, pelo sustento, pelo consolo, pela alegria, pela vida do Senhor sobre nós. E Espírito Santo de Deus, que cada um dos nossos irmãos e irmãs possam ser sustentados pelo poder do Senhor, sustentados pela graça do Senhor, e em todo momento que essa vida e que essa graça possa nos sustentar em poder e vida. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos, clamamos pelas nossas semanas, clamamos por aqueles que estão em necessidades, clamamos por aqueles que estão doentes, clamamos por aqueles que estão enfermos, seja física, emocional, nós clamamos e derramamos a tua bênção, Pai, e em nome de Jesus nós clamamos para que o teu poder possa estar e permanecer sobre nós. Deus, sustenta-nos em todo tempo, sustenta as nossas vidas, os nossos corações em todos os momentos, Jesus, e que em todo tempo a tua graça e o teu poder possa estar e permanecer sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos ao Senhor, ó Pai. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai,
que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre as nossas vidas. E esse Espírito Santo que molda os nossos corações, mentes, vida, possa nos sustentar, e essa paz e alegria possa guardar os nossos corações, para que até nos vermos novamente, sejamos sustentados pela boa mão do Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor, louvamos ao Teu nome e Te engrandecemos em todo o tempo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Você estenda a mão para o irmão que está ao teu lado aí e declare isso sobre ele. Que Deus envolva em seu amor e a paz, Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde, que Deus envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado.